conhece, meu nome é Rodrigo Menezes, eu trabalho aqui no consórcio de Bengalas. Para quem me conhece também, que não muda meu nome, a mesma coisa. Não sei depois das 10 da noite. Já é dia ruim assim. Mas tem coisa ruim, né? Fala a verdade. Quer ver coisa ruim? Você tá. Já viu aqueles alimentos que tem pressa de passar por você, sabe? Você come e ele já quer ir embora, né? Rápido. Aí você tem que correr, né? Quando você chega no banheiro, você olha aquela privada branca, linda, tudo reluz, é bonito, né? Te convida, você ama a privada. Aí você chega e não tem tempo para namorar muito ela, né? Então você já vai de executo serviço. Aí quando você sente aquele alívio, aquela coisa maravilhosa, você olha para o lado, cadê o papel higiênico? Acabou o alívio, né? Começa um misto de desespero, o que eu vou fazer? Olhar para um lado, olhar para o outro, gasta papel no bolso. Bem, cada um resolve do jeito que resolve, e não vou dar satisfação, nem ideia, né? Mas aí você sai dali, tem que limpar a mão, dependendo da solução que você deu, tem que limpar mesmo a mão. Aí você vai lá, lava a mão, quer ver o papelzinho para secar a mão? Não tem. Isso é ruim. Quer ver outra situação que eu acho chata pra caramba? Você entra no elevador, alguém esqueceu um fantasma fedido para trás, sabe? E você já fechou a porta do elevador, não dá mais para sair, não dá para ir de escada, o arrependimento bate. E eu fico pensando, meu Deus, qual a altura desse prédio? Que o cara não pode esperar sair do elevador para fazer o que tem que fazer ali naqueles, sei lá, 200, 300 andares, que não dá tempo de esperar. Ou se não, pior ainda, cara, você vai no banheiro, sai de fazer uma necessidade natural, chega lá, alguém largou um fone para trás. Você olha assim, aquilo é ruim. Você olha para aquilo. Eu fico pensando, será que tem gente que é tão apegada às coisas assim, que tipo assim, vai voltar mais tarde ali para dar tchau? Foi bom, então segurou. Mas vai com Deus. Não vai, né? Sabe o que todas essas situações têm em comum? Consegue fazer relação entre todas elas? A verdade é que quem veio antes não pensou no próximo que ia usar. A pessoa que acabou com o papel higiênico não pensou que alguém ia chegar ali depois e ia precisar do papel higiênico. Da mesma forma, a pessoa que acabou com o papel de secar a mão, mesma forma, a pessoa que largou um fantasma no elevador, ou que largou um clone lá para trás, saudoso. Eles não pensaram na pessoa que depois ia vir usar. Eles não pensaram em deixar o ambiente em condições como ele achou, ou pelo menos como ele gostaria de ter achado. O que acontece hoje, na situação do meio ambiente, é exatamente isso. As pessoas que vieram antes da gente, elas não pensaram na gente. Usaram o meio ambiente, gastaram, consumiram, poluíram, sujaram. E em momento algum eles pensaram que a próxima geração, ela ia precisar também. Eu ouço meu pai falar do Rio Bengalas, que a gente está trabalhando nele aí. E meu pai não é um velho assim, meu pai está com 55 anos. Ele tomou banho nesse rio. Alguns talvez aqui tomem hoje, né? Mas para isso tem um monte de proteção que tem que colocar, e não pode mais entrar no rio. E eu lembro quando era criança, não tem tanto tempo assim, eu tenho 33 anos, falava que se eu não cuidasse do meio ambiente, a próxima geração talvez não tivesse água. Mas isso está acontecendo comigo hoje. Quem que viveu na década de 70, principalmente aqui no estado do Rio, talvez lembre de uma propaganda da Light, que mostrava uma mulher lavando roupa com a escova e falava, poupe sua energia. E mostrava a máquina de lavar, use a nossa. Olha, isso tem 40 anos. A ideia era, use mais energia. O país produzia 5 vezes mais a quantidade de energia que era capaz de consumir. E hoje qual é a propaganda? Economiza, porque está acabando, está faltando. Quando eu era pré-azinho, eu gostava muito de tomar banho, né? Gosto ainda. Isso não mudou, não. Mas eu lembro que lá em casa a gente nunca foi rico, né? Nunca passei fome. Mas também nunca podia entrar no mercado e comprar o que eu queria. Tinha que escolher o que tinha. Ou era uma coisa ou outra. Ou danoninho ou biscoito. Os dois não dava para levar. Então, quando eu era pequeno, eu gostava de tomar banho. Então, eu entrava no banho 5 minutos. Não deu nem de se molhar para a criança, né? Meu pai já estava, olha a hora, desliga o chuveiro. Eu falava, poxa pai, eu quero tomar banho. Ele só desligar. Bota no frio, você pode tomar banho o dia todo. Não podia gastar energia. Até porque onde eu morava, aqui no interior de Friburgo, que não paro, não tinha conta d'água. Era uma taxa mínima e usava. Tinha muita água, era abundância de água. Então, quando eu queria ficar debaixo d'água, era só desligar e tomar. Hoje, 20 anos depois, eu já fiquei sem água. Já faltou tanta água que a caixa d'água que eu tenho no mercado não deu conta. Acabou de eu ficar zerado, sem água. Isso aí, 20 anos. Um bem que parecia que nunca ia acabar, hoje eu não tenho mais.
Quando eu era criança, eu tinha medo do escuro. Hoje eu tenho medo quando meu filho acende a luz. A situação ela é crítica. O que nós vamos fazer hoje não é uma questão de se nossos filhos eles vão ter água, se nossos filhos vão ter energia elétrica, se nossos filhos vão ver alguns animais. Somos nós mesmos. É a nossa geração. É a gente que já está ficando sem água, sem luz, sem meios de subsistência, sem ar puro para respirar, com doenças respiratórias. Não é uma questão nem de pensar na próxima geração. É uma questão de pensar na nossa. E não adianta vir com aquela ideia de que vamos salvar o planeta. Nós não vamos salvar o planeta. Uma coisa é certa, vocês podem ter certeza disso, o planeta não vai acabar. A água vai voltar a ter abundância e água limpa, pura. Árvores, animais. Só que isso vai levar 450 milhões de anos. E a gente não vai estar mais aqui. A questão é que hoje, você ter uma mentalidade sustentável, se fala muito nisso, é uma questão de qualidade de vida. Não é uma questão se você quer que seu filho tenha água quando ele for adulto. É uma questão de você poder tomar banho daqui a alguns anos. Você poder beber água daqui a alguns anos. Então, algumas medidas práticas podem resolver isso. Eu aqui não vou fazer campanha para todo mundo virar naturalista. Não vou falar, vamos ser agora totalmente preservador do meio ambiente. Claro que não, a gente vive numa sociedade que isso não é realista. Mas certas coisas, se nós fizermos, pode mudar muito. Porque é um pouquinho de cada um que muitas vezes pode fazer a grande diferença. Eu separei aqui 5 aspectos que a gente pode falar um pouco e que a gente pode mudar a nossa situação. O primeiro é isso. Planta uma árvore. Por que plantar uma árvore? Muita gente tem a ideia errada de que árvore produz oxigênio. Produz. A verdade é que, através da fotossíntese, a árvore produz oxigênio. Mas não é da árvore que vem o oxigênio que a gente respira. Não é. A verdade é que o oxigênio que a gente respira, na sua grande maioria, 95% do oxigênio que a gente respira, ou que tem na nossa atmosfera, vem dos oceanos. O Sol bombeia bilhões de toneladas de oxigênio por hora dos oceanos, evaporando o ar. Então o oxigênio vai estar aí. O problema é que nós, a nossa sociedade, ela polui. Dióxido de carbono, metano, monóxido de carbono, é a fumaça de carro, é a fumaça do gás do fogão da cozinha, é a fumaça das máquinas que a gente trabalha aqui, é os gases que nós liberamos quando nos satisfazemos. Isso é um gás poluente. Por exemplo, 1 quilo de carne que você come, uma vaca, por exemplo, 1 quilo de carne, para ela produzir esse quilo de carne, são mais de 150 litros d'água que são gastos no processo. E ela gera cerca de 3 quilos por quilo de carne de dióxido de metano, que é o gás mais poluente que existe. Estou fazendo campanha para ninguém parar de comer carne de vaca, mas a vaca é um dos animais que mais polui o meio ambiente. E por nosso conforto, porque é gostoso comer carne, é gostoso comer churrasco, é uma necessidade nossa, proteína, a gente confina elas num espaço e cria em grande quantidade e a poluição é muito grande. Talvez ninguém soubesse disso, né? Que a vaca, o animal, polui tanto. Na verdade, uma vaca polui tanto quanto um carro que você usa 2 horas por dia. Tinha parado para pensar nisso? Uma vaca. E aí a gente viaja aqui pelo nosso país, aqui a gente vai ver milhares e milhares de animais. Então, a consciência está nisso. Então, o que a árvore faz? A árvore ela tem um papel único. Na sua fotossíntese, ela filtra o ar. Na verdade, ela é como um filtro, não como um produtor. Ela consegue tirar o monóxido de carbono, o dióxido de carbono do ar e liberar de volta só o oxigênio. E como a gente já tem bastante oxigênio sendo produzido pelos oceanos, se você conseguir tirar cada vez mais dióxido de carbono, o ar vai ficar mais limpo. Então, se houver uma campanha no colégio do seu filho, se houver algum meio na sua casa de você plantar algumas árvores, principalmente árvores nativas, árvores que são da região, porque são as que são voltadas para isso, faça isso. Uma árvore que você plantar pode ajudar a eliminar a poluição e vai ajudar você a respirar um pouco mais. Segundo aspecto é economizar água. A água é um bem bom, mas ele é finito. A Terra é 3/4 de água, mas isso é ilusório, porque 99% dela não está acessível para a gente. Porque ou é oceano ou está em geleira. 1% de toda a água do mundo a gente consegue acessar ela. E desse 1%,
25%, ou seja, 1/4 da quantidade de água já está poluída. Você vê o Brasil, ele é detentor de 18% da água potável disponível no mundo. 18% num país é muito. E a gente está vendo essa crise aí, crise em São Paulo, crise no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a gente está consumindo muita água. Aqui tem algumas sugestões. Por exemplo, não demore no banho. Essa é uma sugestão. Não vamos deixar de tomar banho, talvez em alguns momentos de conforto, mas no dia a dia, economizar água no banho é interessante. Escovar o dente com a torneira ligada. Você sabia que uma torneira ligada gasta média de 30 litros por minuto? Então você abriu, limpou a escova, botou a pasta, botou água na boca, fecha a torneira. Escova o dente, 1 minuto, 2 minutos, sem pressa, pode escovar bem o dente. Depois abre a torneira de novo, higieniza a boca. Você vai economizar uma média de 900 litros de água por mês. É bastante água. Cada um de nós aqui economizamos isso. Por exemplo, limpar o quintal. Já viu o pessoal que usa a mangueira de vassoura? Pega o lixinho assim e vai empurrando com a água? Tem a vassoura para isso, né? Então, em vez de lavar o quintal, varre o quintal e talvez use a água em menos quantidade. Da mesma forma que a torneira gasta essa quantidade de água, a mangueira também. Na hora de lavar o carro, a mesma coisa. Lavar a louça. Aqui, não sei se tem muita gente que lava a louça, mas em vez de você ficar lavando o prato, um por um, debaixo da torneira, enche uma bacia d'água, bota um pouco de detergente nessa água e bota vários pratos dentro daquele lugar. Limpa ali e dali você só vai limpar, você vai gastar muito menos água. E aquela água você descarta ela da forma correta. Você vai tirar a sujeira toda no mesmo lugar. Com 10 litros d'água, você lava 50, 60 pratos. E depois você só vai tirar a espuma com a água. O quinto ponto ali é vigiar a sua casa, torneira pingando. Uma torneira pingando, mal fechada, algum problema, gasta 46 litros d'água por dia. É uma quantidade enorme que a gente vai consumir. Planta, em vez de você usar mangueira para regar o seu jardim, usa um regador. Dá um pouco mais de trabalho, mas economiza muito mais água. E por fim, lava o carro menos. Talvez uma vez por mês, ou se lava mais, uma vez a cada 15 dias. E já existem opções de você lavar carro com um copo d'água, lavar a seco. Pensa nisso, porque essas atitudes podem fazer a gente mudar. Terceiro aspecto, economizar energia. Economizar energia, além de você economizar o seu próprio dinheiro, que é uma coisa que para mim pelo menos não está sobrando muito, você está economizando água. Porque um dado que eu achei interessante é que o sistema Itaipu, por exemplo, até notei aqui, ele para gerar 95 milhões de megawatts-hora, que é o que uma cidade grande consome um mês, ele chega a gastar 8 cataratas do Iguaçu, que é uma das maiores cataratas do mundo. Então, consome muita água para produzir energia. Então, o que a gente pode fazer para economizar energia? Usa a luz do dia. Se você ainda vai fazer a sua casa, vai construir ou vai reformar, pense em aproveitar mais espaços de janela, mais espaços abertos, para que a claridade possa penetrar mais durante o dia. Procure eletrodomésticos que sejam econômicos, com aquela tarja a ar. Por exemplo, se você mora num lugar onde está calor, tenta deixar a janela aberta a maior parte do dia. Talvez instalar um mosquiteiro na janela vai permitir que você deixe ela aberta por mais tempo, refresque mais a casa e diminua o uso de ar-condicionado, o uso de ventiladores. Essas dicas podem economizar, a gente está falando de milhares e milhares de litros d'água por pessoa, além de ser bem para o seu bolso. Quarto ponto, coleta seletiva. Eu coloquei aqui um modelo de reciclagem. A gente usa isso daqui, no crachá de alguns tem. A gente tem aqui coleta seletiva. Você sabia que o Brasil, ele perde por ano 8 bilhões de reais por não fazer a coleta seletiva? Separar papel, principalmente papel, vidro e alumínio, e lata, metal. Porque são materiais que são amplamente recicláveis. Se a gente reciclasse esse material, a economia financeira seria muito grande. E qual o custo que isso poderia ter? Por exemplo, se você tivesse 3 lixeiras na sua casa, quanto é que custa uma lixeira? Alguém sabe aqui quanto é que custa uma lixeira, mais ou menos? Alguém me ajuda aí? Mônica? Vem você, Mônica, me ajudar? Sei lá, custa 30 reais, 40 reais uma lixeira de casa, doméstica. Você tem 3 em casa, uma para papel seco, outra para tudo que for de metal e a outra para o lixo orgânico, o lixo que está sujo, lixo de comida. Separando assim e fazendo a coleta seletiva, você pode economizar
não só o seu dinheiro, mas o meio ambiente. Latinha de alumínio, por exemplo, tudo que é de alumínio e metal a gente vende. Volta e meia passa caminhão, na rua da minha casa passa direto. É o caminhão do alumínio, do ferro, e compra. Ah, não é nada nem nada, esses dias juntei os entulhos que tinha na casa de metal, foi R$15. Para mim, R$15, eu dei pro meu filho. Primeiro comprar doce para ele e tudo mais. Mas o impacto que tirei do meio ambiente, o tanto de peso que eu tirei do aterro sanitário, e o dinheiro que eu dei para mais pessoas, porque aquilo ali vai ser reciclado, vai gerar mais renda. Então vamos pensar nisso, a questão da coleta. E o último ponto utilizar menos o carro. Eu estava conversando sobre isso com uma pessoa esses dias, e ele me confidenciou que ele usa o carro para ir na padaria que fica a 50 metros da casa dele. E eu estava calculando, né, entre entrar no carro, abrir o portão, tirar o carro, ir na padaria e voltar. Se ele fosse a pé e voltasse, ele ia mais rápido. Mas tem algumas pessoas que já estão presas ao carro. Às vezes nem pensa que eu só vou ali. Ele vai sair de casa, ele entra no carro e vai fazer alguma coisa no carro. Economizar o transporte, ali eu botei a bicicleta, substituir pela bicicleta, pela caminhada, vai ajudar não só o meio ambiente, evitando de poluir o ar, consumir recursos naturais, porque o carro ou consome álcool ou consome gasolina. Ou é petróleo ou é cana-de-açúcar. Então, além de economizar os recursos, não poluir com dióxido e monóxido de carbono, vai fazer bem para a sua saúde. Uma caminhada diária de 10 minutos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela reduz em 70% a possibilidade de infarto antes de 60 anos. 10 minutos. Algumas dicas que as pessoas dão quando você está com problema de saúde é essa. Desce um pouco antes do que você tem que descer e faz o resto da caminhada a pé. Mas no nosso caso aqui, evita tirar o carro da garagem, a moto, se realmente puder, tiver essa oportunidade. Porque a questão é essa. Essas são apenas 5 sugestões. Nós poderíamos ter várias outras aqui. Usar materiais recicláveis, lavar roupa menos vezes durante a semana, talvez juntar as roupas e lavar uma vez só por semana. Mas a grande questão é que o mundo, a preservação dele está em nossas mãos. Então é a gente que tem que cuidar dele. Então o que acontece? Isso aqui é uma palestra simples e nós somos um grupo relativamente pequeno de pessoas. Mas as mudanças elas começam assim. Se você tiver essa mudança dentro da sua casa, é provável que seu filho cresça uma pessoa mais consciente e que ele gere mais mudanças para a próxima geração. É provável que seu neto ele já não tenha que aprender sobre isso, que isso já seja natural para ele. E é provável que o seu bisneto, aí com muita fé, ele já nem precise mais lembrar disso. Porque além de ser uma coisa que já vai estar no cotidiano dele, a gente já vai ter conseguido pelo menos minorar, ou seja, diminuir o impacto que nós causamos. Vamos lembrar de que ao usar o banheiro, ao usar o meio ambiente, mais pessoas vão usar. Eu tenho um filho de 6 anos, eu quero que ele use esse meio ambiente que eu estou usando aí por, sei lá, uns 70, 80 anos. Um de vocês tem filhos, netos, e eles também vão precisar desse meio ambiente. Eles não podem viver sem água. Eles não podem viver sem ar. Eles não podem viver com terra poluída. Eles não podem viver sem comida. Então, se você não mudar hoje, além de você sofrer isso, você vai estar deixando um meio ambiente degradado para as próximas gerações. Então, quando você voltar para casa hoje, mais ainda, quando você for se alimentar, um exemplo simples, acabou de comer, a maioria que faz isso, joga a comida ali no lugar orgânico e depois volta o prato. Isso é bom por 2 motivos. Você usa o lixo orgânico, reciclável, e você evita que lá na cozinha se gaste mais água para limpar o seu prato. Então, quanto menos comida tiver, mais econômico. Menos comida vai para a caixa de gordura e menos poluição vai para os rios. São pequenas medidas. Viver hoje, pensando no meio ambiente, é querer viver amanhã. Por isso o incentivo que fica é esse. Cuide do meio ambiente. Cuide de você. Cuide da sua saúde hoje. E preserve o meio ambiente no futuro. Porque se você fizer isso, você pode ter uma vida melhor, uma vida de mais qualidade. E com certeza, vai valer a pena poder ver os nossos filhos crescer num mundo melhor que o nosso. Obrigado.